Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler duas passagens, três versículos em cada passagem, e depois vamos falar um pouquinho, fazer uma reflexão com os irmãos, rapidamente, não vamos tomar muito tempo dos irmãos, para nós participarmos da Santa Ceia. Hebreus capítulo 7, verso 1 a 3, diz assim, queridos irmãos: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Glória a Jesus. Esse texto bíblico, irmãos, ele fala um pouquinho de Abraão e um pouquinho de Melquisedeque. Abraão, os irmãos, esta passagem bíblica, já nós vamos ler lá em Gênesis, para os irmãos terem uma compreensão melhor do contexto, mas Abraão vinha de uma batalha contra alguns reis, e dentre eles, inclusive, o rei de Sodoma. E ele vinha desta batalha e ao retornar, Melquisedeque foi ter com ele. E Melquisedeque era rei e sacerdote. E aí, quando Melquisedeque esteve com ele, Melquisedeque levou até ele o pão e o vinho. E daqui um pouquinho nós vamos participar aqui do pão e do cálice. Aleluia. Então gostaria de conversar com os irmãos acerca um pouquinho da questão da ministração de ceia que Melquisedeque fez a Abraão. Mas para poder complementar o raciocínio, aqui nós estamos lendo em Hebreus, o autor de Hebreus, relembrando do fato, e agora nós vamos ler o fato, que está em Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. Como diz o irmão Torres, vou provar para você que ele deu a ceia. O Torres não é assim da escolinha, vou provar para você que ele deu a ceia. Capítulo 14, verso 18 a 20, irmãos, diz assim a palavra de Deus: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a este, e este era sacerdote, e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos irmãos, esses dois textos bíblicos, somando-se esses dois textos bíblicos, nós temos uma compreensão do que aconteceu. E o que aconteceu na época foi que Abraão tinha ido em batalha contra alguns reis, dentre eles o rei de Sodoma. Havia também ali uma circunstância em que Ló, sobrinho de Abraão, havia sido levado cativo, e Abraão reúne 318 homens, que é o que embasa o que os nossos irmãos da Igreja Universal falam dos 318, né? 318 guerreiros lá, 318 guerreiros, eles usam muito esse número, 318, e daí que eles tiram aquela ideia, mas na verdade, indo para o texto bíblico, né, deixando aí de lado os modismos gospels, né, que surgem aí, indo para a base bíblica mesmo, Abraão tinha 318 servos. Então os irmãos vejam que Abraão realmente era uma pessoa abençoada, porque naquele tempo, nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos antes de Cristo, Abraão já era um empresário e tinha no mínimo 318 funcionários. Então uma pessoa que hoje tem mais de 300 funcionários, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem uma condição pujante financeiramente. Então Abraão reúne parte do que não são todos, é parte dos seus funcionários, 318 homens que se habilitaram para a batalha,
e vai com eles, guerreia contra esses reis, resgata o seu sobrinho Ló, e aí ele traz com ele os seus despojos. Depois dessa batalha, aí nós temos aqui o capítulo 14, que nós acabamos de ler, Abraão retorna, e ao chegar em casa, Melquisedeque vai até ele, Melquisedeque era o sacerdote, e leva até ele pão e vinho. E aí os irmãos vão me perguntar: pastor, mas onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar, irmãos, no pão e vinho, em especial no pão. Nesta noite nós estamos aqui para participar da Santa Comunhão. Melquisedeque, se nós fizermos um paralelo bíblico, muitas pessoas, muitos teólogos fazem um paralelo de que Melquisedeque e Jesus Cristo, sacerdotes eternos, e Melquisedeque ministra a Santa Ceia para Abraão, e depois, em Lucas, que é muito lido nos momentos de Santa Ceia nas igrejas, Jesus Cristo também ministra a sua Páscoa. Não é aquela Páscoa da saída do Egito, mas a Páscoa de Jesus, que era com o pão e com o cálice, aos seus discípulos. Então, tanto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, ministra uma Santa Ceia para Abraão, assim como Jesus Cristo ministra a Santa Ceia para os seus discípulos, e essa Santa Ceia que foi ministrada aos seus discípulos, Jesus Cristo deixou como ordenança, como mandamento, e nós nesta noite, assim como Abraão participou com Melquisedeque, e assim como os discípulos participaram com Jesus, nós nesta noite vamos também participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então, irmãos, Santa Ceia não é conversa fiada. Santa Ceia não é apenas mais um costume da igreja. Não, Santa Ceia é uma ordenança de Cristo, uma bênção para a minha e para a sua vida. E Melquisedeque lá atrás levou essa bênção até a casa de Abraão, e hoje esta bênção está aqui entre nós nessa noite. Aleluia! Então nós vamos participar da Santa Ceia, e ao participar da Santa Ceia nós vamos aqui nos rememorar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em meu favor e em seu favor. Então nesta noite, irmãos, é uma noite especial. Note que quando Melquisedeque ministra essa Santa Ceia para Abraão, ele vinha de uma dura batalha. Ele e os seus 318 funcionários / soldados, porque eles faziam os dois papéis, esses homens vieram da batalha e trouxeram consigo os seus despojos, inclusive daquilo que ele trouxe. Ele deu um dízimo, ele ofertou a Melquisedeque como gratidão a Deus. Ele era o sacerdote, ofertou, entregou a ele aquela oferta, aquela gratidão pela vitória na batalha. Então hoje não é diferente, irmãos. Talvez o irmão trouxe consigo alguma dificuldade. Às vezes o irmão chegou hoje aqui celebrando uma vitória, porque o irmão teve uma vitória numa batalha nessa semana. Mas também pode ser que o irmão veio nesta noite pedir a Deus graça, porque teve uma batalha essa semana, mas não conseguiu vencer. E eu quero dizer para você que aquilo que você não venceu essa semana, Jesus Cristo vai continuar cuidando de você, e nos próximos dias a vitória chega, porque a nossa vitória está nas mãos de Jesus Cristo, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Jesus cuida de nós, irmãos. Ontem à tarde eu tive a oportunidade, no final da tarde, fazer uma visita à nossa irmã Sônia. Uns dias atrás nós oramos aqui pela chave do imóvel, né, que o filho dela adquiriu, e ela mora com o filho. E ontem à tardinha eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma oração, levar uma palavra, louvamos ali também. Fomos eu, minha esposa, irmã Elma, pastor, fui acompanhado pelo pastor Alencar, pela nossa irmã Terezinha, e fomos lá congratular com a nossa irmã Sônia. E ali nós pudemos ler a palavra, orar, e cada um de nós deu algum testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E irmã Tereza e pastor Alencar, pessoas experientes, né, narraram algumas histórias das suas vidas, momentos de dificuldades, momentos de vitória. Eu também narrei algumas, irmã Sônia narrou algumas, e ao final daquela oração, daquele momento, nós chegamos à conclusão que tivemos muitas lutas, mas também tivemos muitas vitórias, e que Deus cuidou de nós e tem cuidado até esse momento. Então isso que é o importante, irmãos. Temos lutas, temos dificuldades, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Ele está aqui nesta noite dizendo: tomai, comei e bebei, este é o meu pão e este é o cálice, que representa o corpo e o sangue de Cristo, dado por mim e por você na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Mas vamos falar um pouquinho do pão. O pão é um dos alimentos mais antigos.
Deus, quando cria o homem, em Gênesis no capítulo 3, no verso 19, depois que ele cria o homem, e o homem cai, porque o homem ele começa bem no paraíso, e aí depois os irmãos sabem que Adão e Eva pecam, e após pecar, ele diz: olha, do suor do seu rosto vocês terão o pão de cada dia. Ou seja, naquele momento Deus faz a menção do pão. Muito obrigado. E o pão é um dos alimentos mais antigos na história da sociedade de então, porque naquele tempo a pessoa colhia uma fruta, colhia algo para comer, e o pão foi o primeiro produto em que se pegou o trigo, e moeu o trigo, fez-se a farinha para se fazer o pão, né, que iniciou ali o que a gente chama de cocção, né, de fazer o alimento, de preparar, de cozinhar, de fazer algo. Então o pão é um dos elementos alimentares mais antigos da história humana. E o próprio Deus faz menção disso lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 19. Então, o pão para a sociedade, para a história humana, é algo muito importante. E o pão, na palavra de Deus, assim como o vinho, assim como o azeite, assim como a água, assim como o fogo, o pão também tem uma série de simbolismos na palavra de Deus. A palavra de Deus se utiliza de vários simbolismos acerca do pão, acerca do vinho, acerca do azeite, né? O azeite como o Espírito de Deus, e aí são simbologias que a palavra de Deus usa. E aí até interessante, eu quero falar um negócio aqui que tem me incomodado nos últimos dias aqui. Tem um pastor aí que ele já disse várias vezes que a Bíblia precisa ser revisada, e ele que me perdoe, pode até me processar, mas quem precisa ser revisado é ele precisa ser revisado. Porque seria muita ignorância nossa, irmãos, seria muita ignorância nossa, lermos um texto bíblico que foi escrito há 2000 anos atrás, e queremos que aquele texto seja atual como hoje. Porque naquele tempo não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha, estou vendo ali um Honda Civic parado ali, não tinha, era carro de boi. Não tinha telefone, era recado que mandava. Então não dá para comparar aquilo com o que vivemos hoje. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e embasa-se os textos bíblicos no pão, na azeitona, na videira, eram os elementos que a sociedade de então tinha. Cabe a nós, como crentes em Cristo Jesus, trazer e aplicar aquela palavra, escrita há 2000 anos atrás, para a sociedade de hoje, sem necessidade que ela seja revisada. Eu não posso pegar a Bíblia, apagar o carro de boi e pôr o Honda Civic que está parado ali, não cabe, irmão. Eu não posso tirar o pão que Melquisedeque deu e dar uma Pizza Hut para o Abraão comer na Santa Ceia. Esta revisão não cabe, queridos, mas nos cabe interpretar o texto à luz daquilo que ele foi escrito, com os elementos de então. Era uma sociedade agrária, Jesus Cristo vivia numa sociedade agrária, não tinha indústria, tudo era feito manualmente. Para se fazer um azeite, batia-se na pedra. Há textos bíblicos que narram isso, não tinha nada para moer alguma coisa, as dificuldades eram grandes, e ainda assim a sociedade se desenvolveu, e nós chegamos nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é ontem, ela é hoje, e ela será amanhã, na minha e na sua vida. Aleluia! Eu tenho estado irritado com esse camarada, eu estou irritado, porque não é assim, a gente tem que ler o texto. Eu estou falando aqui, um camarada foi para a guerra, tinha 318 funcionários, e ele foi para a batalha e voltou, e venceu. Então ele não tinha metralhadora, irmão, ele não tinha fuzil, ele tinha espada, e venceu a batalha. Não importa a ferramenta que tenha na sua mão, aleluia! Se você, aleluia, estiver em Jesus, e Jesus tiver um compromisso com você, porque eu sei que Ele tem, e você tiver compromisso com Ele, você terá vitória na sua vida e na sua batalha. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus tem compromisso com você, querido. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ah, pastor, mas a batalha lá em casa está dura. Pode estar dura, irmão.
Mas se Deus tem compromisso com você, você vai vencer até reis. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas vamos voltar no pão. João 6,48, Jesus disse que Ele é o pão da vida, irmãos. E nós vamos participar do pão da vida daqui a pouquinho. Jesus está aqui nessa noite, Ele é fiel com você, comigo. E Ele vai cuidar de mim e de você. Faltam 50 dias para findar esse ano. Exatamente 50, 51 dias para findar esse ano. Jesus Cristo cuidou de você até agora. Ele vai cuidar de você em 2025. Não fica triste não. Fica apreensivo não, não fica preocupado não. Não era isso que eu ia pregar, mas Jesus mandou eu dizer para você, não fica preocupado não. Eu vim aqui para falar do pão, escrevi tanta coisa do pão, mas Jesus está pedindo para eu falar isso para você. Não importa a ferramenta que tenha na sua mão. A Bíblia não precisa ser modernizada. Abraão lutou com a espada. E você tem na sua mão a ferramenta chamada oração. E com essa ferramenta chamada oração, você vai orar, Deus vai te honrar, e você vai chegar aqui cantando o cântico da vitória. Aleluia! Então João 6,48, Jesus disse que Ele era o pão da vida, está aqui nessa noite. O pão, irmão, simboliza a palavra. Uma forma de nós vemos o pão, que o pão alimenta. E quando nós vimos para a igreja, nós falamos do pão, a palavra também alimenta a nossa vida espiritual. Em Deuteronômio 8,3, diz assim, que nem só de pão viverá, né, mas nem só, mas sim também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E a boca de Deus está aqui, ó, irmãos. Não precisa ser revisada. Aleluia. Ela está aqui. Aleluia. Então a palavra, ela nos alimenta. Então uma das simbologias do pão é palavra. Palavra é pão, pão é palavra. Pão material alimenta o corpo, pão, palavra, alimenta o nosso espírito e a nossa alma, a caminho da glória. Aleluia. Em nome de Jesus. O pão que nós vamos participar aqui da Santa Ceia, o pão também há um símbolo do pão, do fazer o bem. Quando nós abrimos a Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 11, nós temos aquele famoso versículo que diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito dia o achará. A gente só gosta de ler isso, que é bonito, né? Meio poético, né? Lança o teu pão sobre as águas, né? E é gostoso de ler isso. Só que depois a gente geralmente não lê a segunda parte, né? A segunda parte que vai depois do versículo 1 a 6 diz assim, olha, você pega o seu pão aí e reparte com 7. E Salomão fala, reparte com 7 e reparte com 8. Então quando nós falamos de pão, uma outra simbologia para o pão é o partilhar, é o fazer o bem. Mas pastor, eu devo fazer o bem para quem? Para aquele que não gosta de você, para aquele que gosta de você, para aquele que você acha que não gosta de você, e para aquele que está de mal de você, ou para aquele que está de bem de você. Nós temos que fazer o bem, não importa a quem, irmãos. Aleluia. Não há como nós temos esse simbolismo do pão, do partilhar, se nós temos dificuldade de fazê-lo. Então nós temos que orar a Deus, pedir graça, para que nós possamos, também assim, a exemplo do texto de Eclesiastes, no capítulo 11, lançar o nosso pão sobre as águas. Lançar o nosso pão sobre as águas. E como diz a continuidade do texto, é repartir ainda com 7 e com 8. Ou seja, quando está falando aqui, aí os irmãos vão dizer assim, pastor, é no sentido de eu abençoar alguém materialmente? Não, irmão, nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes eu já vi situações na igreja que a pessoa, às vezes ela só quer que a pessoa ore por ela, dê um abraço nela, ore por ela, é o que a pessoa necessita. Às vezes não é nem uma necessidade financeira. Também há momentos em que a gente oferece o ombro e a pessoa também não deseja.
Outro dia eu contava para uma pessoa que certa vez eu fui atender um casal, muitos anos atrás, logo que eu me tornei pastor da igreja aqui, e eu fui atender, e eu me lembro que eu cheguei para eles e falei assim: irmãos, eu convidei os irmãos aqui, nós conversamos, que eu percebo que a coisa, parece que alguma coisa não vai bem. Aí eles: imagina, pastor, o senhor está vendo chifre em cabeça de cavalo, o senhor está doido, tal e coisa. E porque aquela pessoa, ela não queria que eu fizesse o bem para ela. Isso também acontece. Mas se a pessoa recebe, faça, irmão. Se a pessoa recebe, faça. Se ele precisa de uma oração, faça. Se ele precisa de um abraço, faça. Se ele precisa do pão material, faça. Faça aquilo que você puder fazer, mas faça algo por alguém. Jesus vai se agradar, irmão. Jesus vai se agradar. Nós vamos hoje aqui partir o pão e tomar o cálice. Parta o seu pão com alguém. Não só o pão material, mas também o pão espiritual. Pode ter alguém no seu trabalho que precisa de uma palavra amiga sua. Dê a palavra a ele. Deus quer te usar, fale com ele. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Então diga para ele assim: olha, estou orando por você lá na minha igreja. Quantas pessoas que trabalham comigo, que eles sabem que eu sou crente, etc. E eles sabem que eu sou pastor. Muitos deles sabem onde é a igreja, sabem o endereço aqui. E às vezes eles passam e reclamam alguma coisa. Eles mesmos viram para mim e falam assim: põe meu nome na oração lá da tua igreja. Então vamos pôr o nome das pessoas aqui na oração. Aleluia. Porque a oração dos justos muito pode em seus efeitos. Você vai orar e Deus vai agir lá na casa dele. Aleluia. Irmão, aleluia. Isso é fazer o bem. Isso é lançar o pão sobre as águas. Quando você faz isso, você está lançando o pão sobre as águas. E Deus se agrada, irmão. E Deus honra, e Deus dá vitória na sua vida quando você assim o faz. Então, uma simbologia do pão, um é a palavra, o outro é o repartir, é o fazer o bem. Mas também o pão, ele simboliza as maravilhas de Deus para a nossa vida. Eu anotei aqui que em Êxodo, no capítulo 23, no verso 22 a 25, tem um texto bíblico bastante interessante, é um pouco longo. Eu não vou ler com os irmãos para não tomar muito tempo. Mas nesse texto bíblico diz o seguinte: que se nós somos fiéis, note bem, um texto interessante, depois o irmão estuda na sua casa. Ele era um texto de promessa. Ele foi escrito em Êxodo, capítulo 23, e esse texto, ele narra as promessas de Deus, vários capítulos ali que se seguem, narram as promessas de Deus para o povo na jornada do deserto. No capítulo 23, ele fala que se eles se atentassem, se eles servissem a Deus, e se eles fossem fiéis àquilo que Deus falava, Deus estaria com eles. E Deus faria 3 milagres na vida deles. Deus daria pão e multiplicaria. Deus daria água e multiplicaria. E Deus sararia as feridas e curaria as enfermidades. Aleluia. Então também um dos símbolos do pão é a multiplicação. Multiplicação, milagre de Deus. Quando nós vamos lá para João 14, Jesus Cristo pegou os pães e os peixinhos que o garoto trouxe. O discípulo avisou: olha, tem um garoto aí que tem os pães e os peixes. Jesus Cristo: é o que eu preciso para fazer o milagre, traga aqui. E distribuiu a todos. Então também o pão, ele simboliza a palavra, ele simboliza o fazermos o bem, e ele simboliza também que o milagre de Deus acontece na minha e na sua vida, se nós nos atentarmos à palavra de Deus. Então Deus tem milagre para fazer na sua vida, irmão. Deus tem milagre para fazer na minha vida, irmão. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, o pão que vem do céu. Aleluia. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele diz lá, João capítulo 6, verso 48, primeiro versículo que eu fiz menção aqui nesta noite. E para finalizar, também tem uma palavra de bênção para você nesta noite. Salmos capítulo 37, no verso 25 e 26, Davi narra uma situação, e depois que ele narra aquela situação, ele fala assim, que ele nunca viu o justo
mendigar o pão. E aí, o pão aí no caso, ele simboliza a bênção de Deus na sua casa, a prosperidade de Deus na sua casa, irmão, a bênção de Deus na sua casa. Então nós falamos que o pão é palavra, o pão é milagre de Deus, o pão é fazer o bem, mas o pão também é prosperidade, é vitória. Aleluia! Deus tem vitória reservada para você, querido, nesta semana, nos próximos dias. Ah, pastor, mas o ano foi muito difícil para mim, mas o ano termina agora, irmão. Comece 2025 debaixo da direção de Deus. Aleluia! Aleluia! E quando Davi fala disso, não é só um sinal de prosperidade, mas um sinal de providência. Providência, irmão. Deus providencia tudo para nós. Às vezes não da forma que queremos. Não da forma que nós queremos. Às vezes nós queremos de um jeito, mas Deus tem de outro. E Deus às vezes nos sacode, viu, irmãos? Se você estiver no momento do sacode de Deus aí, segura firme, irmão. Segura firme aí. Ah, pastor, estou no sacode. Ah, Deus fez assim comigo, deixou eu ir para lá, me jogaram para cá, me jogaram para lá. E Deus está permitindo um sacode na minha vida. Eu quero dizer para você que a prosperidade, a bênção de Deus, a providência de Deus, que Davi narra no Salmo de número 37, estão sobre a sua vida, irmão. Pode sacudir as coisas, mas Deus está do seu lado. Deus está cuidando de você. Ah, pastor, mas eu fui jogado para lá, fui jogado para cá, tal. Às vezes a gente passa esses momentos, né? Passa, às vezes, na vida profissional. Mas esse ano, os últimos 2 anos, eu tive uma série de sacodes lá onde eu trabalho. Fui para lá, fui para cá, vem para cá, vai para lá, volta para cá. E a gente vai saculejando. Mas a gente vai na expectativa de que, por mais que seja o saculejo, Deus está com as mãos estendidas para te segurar. Aleluia! Eu não sei onde Deus está te sacudindo aí. Se é na sua saúde, se é na sua casa, se é na sua família, se é no seu trabalho, se é nos seus estudos. Eu não sei onde é o sacode que está acontecendo aí. Mas esse Deus, aleluia, que Davi falou aqui, que ele disse que nunca viu o justo mendigar o pão. Esta providência divina que Davi escreveu no Salmo de número 37, ela é para você, ela é para mim, ela é para todos nós, ela é para a sua família, porque você é canal de bênção para a sua família, para a sua casa, viu, irmão? A Bíblia é atual, sim, a Bíblia é atual. Quando nós lemos esse texto, nunca vi mendigar o pão. E o mendigar não começou hoje, né? Às vezes a gente vai em Osasco, vê aquele monte de morador de rua ali, aqueles camaradas andando na rua, tudo meio doidão, meio sem destino. Aquilo existe desde que o mundo é mundo. Mas uma coisa é certa, aqueles que estão debaixo da proteção de Deus, Deus sempre providencia uma solução para você. Ele é fiel. Davi diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. A coisa pode até apertar para você, irmão, mas Deus não vai deixar você na mão não, viu? O teu chefe lá na firma vai te deixar na mão. O teu parente vai te deixar na mão. O gerente do banco nem se fala, esse já te deixou na mão faz tempo. A Mastercard já deixou você faz tempo. O cheque especial então já deixou você na mão, olha, faz tempo. Mas o Jesus que nós vamos aqui, aleluia, comer o pão e beber o cálice, esse não vai te deixar na mão não, aleluia. E para encerrar, porque nós vamos tomar Santa Ceia, mais palavras de Jesus. Então Jesus, em João 6,48, ele diz que ele é o pão da vida.
Nos versículos seguintes, ele continua aquele diálogo, aquela explanação. Ele diz em João 6,51, ele diz assim, Jesus diz que primeiro ele disse que ele era o pão da vida. Aí ele diz assim, que agora que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! E quando nós lemos lá, em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, capítulo 11, fala que Jesus Cristo, quando se parte o pão, o apóstolo Paulo escreve lá aos irmãos de Corinto, e ele diz o seguinte, que este pão é o corpo de Cristo que é partido por vós. Então nós vamos participar da Santa Ceia. O pão está partido, ele simboliza o corpo de Cristo, só que materialmente é um pedacinho de pão, e ele simboliza o corpo de Cristo. Mas o mais importante, irmãos, é que Cristo, que é o pão vivo, descido do céu, está sentadinho aí do seu lado, no banco dessa noite. Aleluia! E Ele não vai deixar você na mão, não. Aleluia! Eu desafio aqui alguém a dizer que Jesus Cristo vai deixar na mão. Não deixa, não. Esse tanto de gente que eu falei aqui, gerente do banco, o cartão de crédito, o teu chefe, o teu sócio, o teu amigo, o teu parente, pode te deixar na mão, mas o pão vivo descido do céu, que está sentadinho aí do seu lado, ele não vai te deixar na mão, não. Aleluia! Porque ele é pão, pão é palavra, pão é milagre, pão é bênção, e é bênção na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E pão é providência. Deus tem providência para você, irmão. Deus tem providência para você, irmão. Aleluia! Glória a Jesus, Ele é fiel. E Ele cuida de cada um de nós. Quem crê que Deus cuida de você? Então vamos agradecer. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pastor, eu vim para a Santa Ceia, mas a minha semana foi difícil. Foi boa não, pastor? Foi triste o negócio. Todo esse povo que o Senhor deu a lista aí, todo mundo me deixou na mão. Mas Jesus está aqui hoje, não vai te deixar na mão. Vamos orar a Deus. Ele está aqui, vai ouvir a sua oração nessa noite. E a válvula de escape, a providência, falei aqui, Salmo 37, Davi diz, da providência de Deus para conosco. A providência vai acontecer nos próximos dias. Creia nisso. Creia nisso. Mas, ó irmão, vou contar uma coisa para você. Vou contar uma coisa para você. Vou dar meu testemunho de vida. E aí você reflete na sua casa. Há 27 anos atrás eu trabalhava para uma empresa. Eu era prestador de serviço, era o PJ que a turma chama aí. E a coisa lá não estava muito bem. E eu pedi a Deus uma válvula de escape. Meu filho era recém-nascido, meu filho mais velho, eu casado há pouco tempo, prestação de apartamento para pagar, condomínio, aquele tanto de boleto, né? Os boletos gostavam de mim, irmãos, os boletos afeiçoaram a mim. Os boletos vinha boleto vinha chegando, boleto convênio, boleto tanta da coisa. Afeiçoaram a mim os boletos. Tem alguém aí com boleto que afeiçoou com você? Isso, você sabe o que eu estou falando. Muito bem. Chega lá, não chega? Chega boleto. E os boletos gostavam de mim, irmãos, apaixonado por mim, boleto. E eu estava preocupado, porque eu era autônomo e tal. E aí eu consegui um emprego registrado. Falei, ô benção. Só que era para ganhar metade. Mas eu falei, mas Jesus, eu pedi ao Senhor um emprego registrado. Aí eu fui ver lá, tinha registrado, mas tinha convênio, tinha tique. Eu falei, Jesus está nesse negócio aí. E eu saí para ganhar menos. E Jesus cuidou de mim, e está cuidando há 27 anos. Por que eu estou falando isso? Às vezes você está cheio de boleto que se afeiçoou a você. E a luta está difícil. E Deus pode abrir uma porta para você. Eu não sei se é de emprego, eu não sei se é de algum negócio,
Eu não sei se é um imóvel que você quer comprar, se é o carro que você quer trocar. Eu não sei o que você está passando na sua cabeça aí não. Mas Davi diz no Salmo 37 que Deus é de providência. Então se Ele é de providência, o negócio é com Ele, não é com você não. Muito bem. E se a providência de Deus, nesse primeiro momento, for menor do que o que você espera, abrace em nome de Jesus. Captou? Pegou aí? Pegou aí? Ah, pastor, mas eu queria comprar um carro zero. Aí Deus te arrumou um seminovo. Dá para você pagar? Dá. Os boletos vão se afeiçoar a você? Vai. Então compre. Ah, pastor, mas eu queria o zero. Mas não, às vezes não é o momento. Estão entendendo onde o pastor está querendo chegar? Então ore a Deus nessa noite, porque Deus está aqui. Ele é o pão vivo descido do céu. Jesus está aqui. Está ali, sentadinho entre os dois gêmeos de Cristo ali. Está aqui do meu ladinho. Está do ladinho de cada um de nós. Diz para Jesus o que você precisa nessa noite. Diz aí para Jesus. Para mim não precisa dizer não, porque eu não vou poder fazer nada por você. Mas diga para Jesus que esse pode fazer. Aí diga: Jesus, abre uma porta para mim. Pode ser emprego, pode ser um negócio, pode ser a venda da tua casa, uma casa que você quer comprar, aposentadoria que você está esperando, uma causa na justiça, não sei o que é. E Deus vai abrir a porta. Mas talvez a porta que Ele abrir não seja do tamanho que você queria. Você queria uma porta de folha dupla igual da igreja, mas vai dar uma porta de folha simples. Mas é Deus que abriu a porta? É, então receba em nome de Jesus. Entendeu? E aí Deus cuidou de mim nesses 27 anos. Porque eu lembrei disso essa semana conversando com a minha esposa. Do convênio que eu pagava, que era caro para chuchu. E aí eu pagava o convênio para ela. Aí nasceu o filho. Aí digo, poxa, agora tem que pagar 2. Aí mais um boleto se afeiçoou a mim. Mas Jesus deu a válvula de escape naquela ocasião. Abriu uma pequena porta. Eu passei naquela portinha. E Ele está cuidando de mim até hoje. Passa na portinha aí, irmão. Aleluia! E Deus vai cuidar de você. Diga a Deus o que você precisa aí. Senhor Deus Pai Celestial, nós somos gratos por estar na tua casa nesta noite. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Tu és o pão descido dos céus. E nós vamos daqui um pouquinho, Senhor Jesus, participar do pão. Aleluia, que simboliza o teu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas, ó Senhor, a tua igreja se reúne aqui nesta noite, e eles aguardam que a providência celestial, o pão descido dos céus, abençoe as suas vidas. Ouve, Senhor, neste momento a oração de cada um dos teus filhos. Tu sabes a necessidade de cada um. Pode ser na vida material, pode ser na vida familiar, pode ser na vida sentimental, na vida estudantil, uma situação judicial, uma questão de emprego, um negócio a fazer. Tu sabes, Senhor. Eu não sei, Senhor Jesus, mas Tu sabes a aflição que o seu filho, a sua filha trouxe nessa noite. Pode ser a enfermidade que está incomodando. Aleluia, mas Tu está aqui nesta noite para ouvir as nossas necessidades e entrar com providência nas nossas vidas. Abre, Senhor, uma porta para cada um desses teus filhos. Aleluia. Ó Senhor, abre uma porta, porque é uma porta aberta por Ti, ainda que pequena, ainda que não tenha boa aparência. A porta pode ser até pequena, mas é uma porta aberta por Ti, e onde Tu está, a bênção é certa, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa o Teu povo. Sê conosco, Jesus. Abre os olhos, abre os caminhos de cada um nos próximos dias, para aquilo que Tu deseja fazer na minha vida e na vida de cada um desses queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.